o Siakam foi trocado para o Indiana Pacers essa semana. O Siakam, que era aspirante, muita gente discutia a questão de que o Siakam já havia declarado que não se comprometeria em assinar com o seu futuro time, e esse é um ponto importante da troca. Acho que não só o valor do que o Pacers pagou ou não, mas saber o quanto efetivamente vai sair a renovação do Pascal Siakam, ou também se ele vai renovar com o time, é um ponto importante. Mas o Raptors enviou o Pascal Siakam e uma segunda escolha de round 2, uma segunda escolha de round 2, uma escolha futura de round 2 dos Pelicans. Ainda não vi, efetivamente não vi sair qual seria esse valor. E os Pacers enviaram Bruce Brown, eles enviaram também Jordan Inoura, foi um jogador desenvolvido ali pelo Pacers, tinha sido draftado pelo Bucks inicialmente, teve até alguns bons momentos. Kira Lewis, eles precisariam enviar um terceiro nome para fechar essa troca. O Pelicans estava acima do teto, com o envio do Kira Lewis nessa troca. Eles evitariam pagar algumas multas, então entraram nessa troca por conta disso. E 3 escolhas de drafts, Léo. 2 desse ano, a própria do Pacers, uma do Oklahoma City Thunder, que hoje é do Oklahoma City Thunder, né? Mas só que existe ali uma condição em torno de qual escolha seria efetivamente. Olhando a escolha do Thunder, do Rockets, a pior escolha em alguns times ali, e hoje seria do próprio Clippers, OKC, o Jazz. Clippers, exatamente. E também uma escolha protegida top 14 de 2026 do próprio Indiana Pacers, Leonardo. Nesse processo todo, o Raptors também dispensou o Christian Coloco. Bom, é isso. Primeiro é uma troca que foi muito comentada recentemente, né? Parecia que o Pacers e o Kings eram os times ali que mais estavam abertos e dispostos a trocar pelo Siakam. E como a gente viu aí nos últimos 2 casos, o Raptors não é o time que vai simplesmente trocar um jogador, porque eles podem perder ele. A gente viu que eles fizeram uma boa troca ali pelo Anunoby, agora pelo Siakam também, pegando alguns ativos. Mas acho que o interessante dessa troca é olhar o Pacers, né, Gui? De como o time conseguiu ali com a chegada do Siakam trazer um jogador que ofensivamente eu acho que combina bastante com o que o time tem ali, principalmente tendo o Haliburton como armador, é um big capaz de pontuar, de pegar a bola e infiltrar, e eu acho que apesar de o Pacers ser um dos melhores ataques aí da NBA atualmente, você ter um cara ali como o Siakam, dá uma desafogada no jogo do Haliburton, e o mesmo caso também para o Siakam, né? Que a gente via sofrendo recentemente no Raptors, agora tendo um armador de fato ali jogando ao lado, como o Haliburton, um cara que produz e cria muitas jogadas. Eu até brinquei no videozinho que eu fiz no nosso Instagram, eu acho que o pick and roll entre os dois vai ser bem interessante. Então eu gosto bastante desse encaixe, eu acho que pro Pacers é ótimo, pro Siakam também e jogar nesse Pacers é ótimo e vejo muito bom, vejo sendo uma boa dupla ali Haliburton com o Siakam e entendo que é uma troca que a gente vai analisar os dois lados, né? Mas novamente uma troca boa para todo mundo e gostei bastante, viu? Você falou alguns pontos importantes aqui sobre a troca. Como eu comentei mais cedo, a gente está falando do melhor ataque da NBA hoje com o Indiana Pacers, adiciona um cara nesse nível, mas apesar de ser o melhor ataque da NBA, eles sentiam falta em alguns momentos de ter um segundo criador, um cara que vai bater para dentro. Obviamente é um time que roda bastante a bola, busca bastante infiltrações, driving kicks. O Siakam não traz necessariamente a bola de 3, mas obviamente o time possui outras peças ali que contribuem com o perímetro, mas o time só sentia muita falta desse cara mais agressivo em direção ao aro, e o Pascal Siakam traz muito disso. E aí a gente viu ele em alguns experimentos, né, Léo, ao longo dessa jornada no Toronto Raptors. Vimos na época do título, quando o Kawhi Leonard era claramente a principal força desse ataque, Kyle Lowry revezando com ele como a segunda força, então ele variava entre segunda e terceira força. A gente viu ele liderando esse ataque, principalmente há 2 temporadas atrás, como a gente até listava ele na época como um dos melhores jogadores da NBA, brigando por All-Star, brigando por All-NBA, foi um cara de muita capacidade. Obviamente, eu até brincava
ali em algum momento sobre a troca, a gente esqueceu ali um pouco de como o Siakam é um excelente jogador. Esse Raptors, acho que você até abordou isso um pouco no vídeo que você fez ontem, esse Raptors foi montado de maneira muito estranha. Eles buscaram o mesmo tipo físico de jogador, jogadores altos, capazes de marcar todas as posições, que não tem um chute de perímetro, que conseguem bater a bola e tudo mais. Então a gente viu o OG Anunoby, a gente viu o Pascal Siakam, a gente viu Scottie Barnes, todo mundo mais ou menos com o mesmo tipo físico, e isso fazia com que a marcação de maneira ali, direta ou indiretamente, ficasse mais facilitada, e obviamente a gente não viu nesses 2 anos e pouco, essa temporada anterior, o Siakam no seu melhor nível de basquete. A gente viu, não necessariamente que ele teve bastante problema, mas só que ele caiu um pouco sua produção, até pela facilidade de marcá-lo. Acho que agora a gente vê num time que tem um perímetro muito mais ativo, tem a capacidade de criar, tem a capacidade dele atuar em cutter, tem a capacidade, como você falou, dele jogar em pick and roll e até mesmo conduzir essa bola para as infiltrações. A gente vai lembrar de como esse jogador é um cara muito bom. Então, acho que o tipo de jogo do Indiana facilita também o jogo para o nosso querido Pascal Siakam. E é interessante que você falou, né? Porque o pessoal, ele tava meio que estranhando um pouco ali a pedida do Raptors pelo Siakam, acho que até um pouco subestimando o jogador, né? E, óbvio, pelo que aconteceu no Raptors esses últimos anos, a gente nem assistiu tanto o Siakam. Não foi um cara aí que a gente estava vendo tantos jogos, tendo tanto destaque, ganhando aí prêmios individuais. Mas eu tenho certeza que o Siakam é um grande jogador. A gente já vê ele em condições ali de ser pelo menos o terceiro ali jogador de um time que foi longe, que conquistou o título. E eu acho que esse é um tipo de troca que muda, que avisa o que o Pacers quer, né? Eles querem não ser só um time que volta aos playoffs. O Pacers ele tá fazendo essa troca para ser um time forte, para ficar mais próximo, pelo menos, ali dos principais da conferência. E eu acho que é isso que essa troca faz. Eu acho que é isso que o Siakam chegando no Pacers transforma. Ele vai fazer esse Pacers aí subir de patamar, de se tornar um time ali mais, como eu falei, mais próximo dos favoritos. Óbvio, não vamos colocar o Pacers aqui hoje na primeira prateleira ali dos times tops na conferência, até porque um jogador está chegando em janeiro, né? Está chegando no meio de uma temporada e tudo mais. Só que um jogador como o Siakam e você perdendo apenas um titular ali como o Bruce Brown, eu acho que é uma evolução gigantesca, como eu falei, o encaixe é muito interessante, eu acho que só deixa esse lado ofensivo ainda melhor. Então o Pacers hoje fez uma troca que nem acho tão arriscada em questões de escolhas, porque como a gente citou, 2 que devem ser ali depois da escolha 20, uma escolha futura aí protegida top 4, então não é que o Pacers fez como o Hawks, né, que entregou basicamente todo o seu futuro pelo DeJounte Murray. Eles ainda têm condições de fazer outras trocas, mexer na próxima off-season e tudo mais, mas esse passo já é bem importante. Eu já acho que o Pacers se coloca hoje acima de alguns times que eles estavam na mesma prateleira ali. E eu lembro quando a gente falou com o Daniel aqui do Pacers Brasil, Léo, sobre como essa posição do power forward era carente. O time basicamente tinha o Obi Toppin. Nenhum outro jogador ali pensando em contender, pensando em pós-temporada, um jogador num nível que você vai falar, putz, aqui vou colocar esse jogador que pode me resolver algum problema ou me ajudar em alguma situação. Era muito carente. Pelo que a gente viu do Toppin, foi um jogador útil, mas não se desenvolve, não é necessariamente o jogador que você quer iniciando ali uma partida de pós-temporada nesse sentido. Obviamente, a gente imaginava que o Jarace Walker poderia ter um crescimento ao longo da temporada e mais ou menos nessa fase já está disputando ali por uma vaga no time titular. Isso não aconteceu e pelo jeito que vai, não deve jogar muito essa temporada, até pelo que você comentou, pelas pretensões do time aqui. Mas, de maneira geral, a posição do Bruce Brown, que era um titular da franquia, é mais fácil de substituir com esse elenco. Eles tinham outras peças aqui, que fazem coisas diferentes, mas só que era uma posição ali mais fácil de substituir de alguma forma. Acho que esse é um ponto importante também. O time trocou uma posição que tinha outras peças, até para contribuir com o que você falou, que não foi um preço tão alto, e trouxe um jogador
que numa posição extremamente carente. Acho que esse é um fator importante. O Siakam cobre diversas lacunas de maneira geral desse Pacers, não só a posição, mas como a gente abordou aqui um pouco das necessidades ofensivas. Então esse é um ponto fundamental. Antes da gente avançar para analisar pelo Raptors, Léo, eu gostei do que você falou no vídeo, shorts que a gente soltou aqui no YouTube, a gente soltou no Instagram, TikTok, então confere lá se você quiser uma pequena pílula sobre essa troca, mas é sobre os aspectos defensivos também do Pascal Siakam. Exato. Eu acho que o grande problema do Pacers que a gente vê, e pensando até mais em playoffs, né, para dar esse passo aí de não ser só um time que chega na primeira rodada, é a questão defensiva, né? Não dá para você ter uma defesa tão frágil hoje para jogar playoffs, enfrentar os melhores jogadores, treinadores como o Spoelstra, por exemplo, que vão ajustar e vão expor ainda mais suas falhas, né? E o Siakam não é aquele defensor que chega e muda o time. Vai se tornar agora o Pacers é uma defesa top 10. Não, mas ele já é um cara que defensivamente, eu acho que ainda mais agora, sem tanto, você precisa tanto ser, às vezes, o cara no lado ofensivo, ele tem características que vão contribuir muito para esse time, né? Ele é aquele tipo de jogador que cada vez mais é comum na NBA hoje, né? Alas com grandes envergaduras, que marca diversas posições, jogador que contribui ali defendendo o perímetro, mas também no garrafão, ele traz mais altura para o time, né? Como você falou, essa posição era carente, e ainda mais tendo o Turner, que o time acaba sofrendo ali nos rebotes, eu acho que ele pode contribuir com isso. É um tipo de defensor bem versátil para você colocar ali no garrafão com o Turner, e até estava conversando também com o Daniel, que você citou agora há pouco, e ele já tinha falado, né, que a defesa ali antes até da lesão do Haliburton já vinha mostrando uma melhora. O time estava conseguindo deixar de ser pelo menos as últimas ali na tabela, né? Então acho que com o time titular agora, com a volta do Haliburton, com a chegada do Siakam, tende a pelo menos chegar mais próximo da média, que para um ataque tão histórico e mantendo esses números, eu acho que já é bem suficiente, né? Exatamente, Léo. Exatamente, são pontos aqui importantes. E acho que o ponto principal que eu queria só reforçar, o que você comentou, é sobre os rebotes. É um time que tem uma dificuldade de altura, demonstrou aqui na construção desse time um problema sobre a altura e traz um jogador que, pelo menos nas últimas 5 temporadas, teve média de 7 rebotes, teve o pico com 8 rebotes na temporada retrasada. Então, é um jogador que traz uma questão de versatilidade ali para essa defesa interessante.